crianças, eu sou a professora Laura do Maternal 1 e 2. E aqui a professora Lelê, Jardim 1 e 2. Não se esqueçam de colocar o nome aqui debaixo do vídeo, que vai contar com sua presença, tá bom? Agora eu quero convidar você a abaixar suas cabeças, a cruzar seus dedinhos e nós vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer por este dia, por este momento, Pai. Te apresentar as nossas crianças que estão em casa, Senhor. As guardas, livres de todo mal. Que nosso coração, Senhor, possa estar aberto para receber a Tua palavra. É o que nós pedimos em Teu nome, te agradecemos. Amém. Amém. E hoje, criança, nossa aula é de educação cristã e o nosso tema é Samuel, o menino que ouviu a voz de Deus. E nós encontramos a nossa história lá na Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, 2 e 3, que você pode estar pedindo para sua mamãe, para o seu papai, sua vovó ler para você, tá bom? E começando, nós vamos falar sobre Eucana e Ana, dois jovens que se casaram e temiam a Deus e tinham um sonho de ter um filho, mas esse sonho era um sonho que para eles era impossível. Por quê, tia Lore? Porque Ana era uma mulher estéril. E o que é uma mulher estéril? É quando a mulher, por algum motivo, não pode ter um bebê. E na época de Ana, ter um bebê era muito importante, porque dava continuação à família dela, à família do esposo. E além de não poder ter filhos, Ana sofria perseguições. Como assim, tia Lore? As mulheres daquele tempo riam de Ana, dizendo assim: olha, lá vai aquela mulher que não pode ter filho. As outras riam: eu vou ter um bebê, ela não. Faziam isso com Ana. E o coração de Ana então estava como? Pesado, triste, angustiado. Mas um dia, Ana e o seu esposo Eucana foram levar suas ofertas ao templo, e Ana chegou lá com um coração pesado, triste, né? E só que ela colocou tudo isso diante de Deus. E aí ela foi e começou a orar, falou para o Senhor o que ela estava sentindo, e ela fez um propósito com Deus. Qual é o propósito, Senhor? Que a criança que ela tivesse iria servir ao Senhor todos os tempos. Ana saiu de lá com o coração pesado, crianças? Não saiu, porque ela colocou todos os seus sonhos diante do Senhor e o coração dela ficou como? Cheio de fé, cheio de esperança. E ela estava certa, sabe por quê? Porque Deus, Ele ouviu a oração que Ana fez com sinceridade. E sabe o que aconteceu? Ana engravidou. Olha só, Ana já não tinha mais um coração triste e nem só um coração com fé, mas um coração que explodia de felicidade. Ela estava muito feliz porque lá dentro da barriguinha dela tinha um bebê e esse bebê nasceu forte, saudável, um menino. E como era o nome do menino? Samuel. E aí passou o tempo dela amamentar ele. Quando ele já não mamava mais, que ele cresceu um pouquinho, Ana, levou o bebê não, né, que ele já tinha crescido. Ela levou Samuel para ir morar na casa de Deus e entregou Samuel ao sacerdote Eli. E o sacerdote Eli tinha mais 2 filhos. Você sabe dizer quais são os 2? Sim, o nome dos filhos de Eli era Ófnis e Finéias. Ófnis e Finéias. E que, ao contrário de Samuel, faziam tudo errado. Samuel era uma criança obediente, prestativa, né? Gostava ali, servia no templo. Já os filhos de Eli faziam tudo ao contrário. Tudo que era errado eles faziam. Mas, como Deus vê tudo, né? Só estava lá de cima anotando, deixou lá na agendinha dele. Só que ele esperava que Eli corrigisse os seus filhos. Mas ele, mesmo sabendo que os seus filhos faziam algo de errado, ele não corrigia, mesmo sendo sacerdote. E aí, conforme os dias foram passando, Samuel foi crescendo, ganhando graça aos olhos de Deus. Deus olhava para Samuel e via nele um coração puro. E uma certa noite, enquanto Samuel foi se deitar para descansar, ele estava lá quietinho, no quentinho da sua cama. O que ele ouviu? Samuel, alguém me chamou. Eu acho que foi o sacerdote Eli. Ele correu lá com o sacerdote Eli, mas o sacerdote Eli falou assim: não, Samuel, eu não te chamei, volta e vai dormir. Samuel voltou,
foi se deitar para dormir. Quando ele estava lá quietinho, o que ele ouviu? Samuel. Aí ele falou assim, não, agora ele realmente me chamou. E foi lá com o sacerdote Eli. Chegando lá com o sacerdote Eli, o que o sacerdote disse? Que não era ele, que era para ele voltar e ir dormir. Samuel, muito obediente, voltou e foi se deitar. Quando ele estava deitado, o que ele ouviu de novo, tia Lê? Samuel. Ele pensou, não, alguém está me chamando e só pode ser o sacerdote Eli. Quando ele chegou lá com o sacerdote Eli, o sacerdote falou, Samuel, eu não me chamei, mas se você ouvir novamente a voz te chamando, responda, fala, Senhor, que teu servo ouve. E Samuel foi se deitar. E quando Samuel estava lá deitado, adivinha o que aconteceu? Samuel. E o que o Samuel disse? Eis-me aqui, Senhor, que servo te ouve. Exatamente. E quem era que estava falando com ele, tia Lê? Era o Senhor Jesus. Era o Senhor Jesus. Deus, ele tinha uma mensagem para passar para Samuel. Quando foi no outro dia, o sacerdote, ele curioso, chegou lá com Samuel e falou assim, e aí, Samuel, o que Deus falou para você? Samuel contou tudo e não deixou nada para trás. Só que não era uma notícia muito boa para o sacerdote Eli, não. Vocês lembram dos dois filhos de Eli, como eles eram? Desobedientes, faziam tudo que era errado perante o Senhor. E a mensagem de Deus, que Deus passou a Samuel para Eli e para os seus filhos, é que ele iria corrigir os filhos de Eli. E aí passou-se o tempo, foi preciso ir à guerra e os filhos de Eli foram guerrear. E eles morreram na guerra. E aí um soldado, quando chegou até Eli, o sacerdote Eli, falou que os filhos deles estavam mortos. E aí o que aconteceu? A Bíblia fala que o sacerdote Eli caiu, quebrou o pescoço e morreu. Olha, tá vendo? Tudo isso foi o que Deus disse a Samuel que aconteceria. Aí eu pergunto, Samuel se desviou da presença de Deus? Não. Samuel continuou servindo a Deus, cresceu e se tornou o último juiz do povo de Israel. E aí, tia, o que eu aprendo com essa história? Nós aprendemos que quando o nosso coração está pesado, nós devemos chegar diante de Deus e colocar diante de Deus o que está aqui no nosso coração. Termos fé que os nossos sonhos em Deus se realizarão. E o que mais, tia? Que Deus, ele fala com qualquer um de nós. Fala com a tia Lê, fala com a tia Lore e vai falar também com você. Nós devemos prestar atenção no falar de Deus, tá bom? Então, seja uma criança igual a Samuel, que se propôs obedecer a Deus, servir a Deus, independente da idade dele. Samuel era só uma criança e Deus deu a ele uma grande responsabilidade, né? Então, se coloque diante de Deus, seja como Samuel, esteja pronto para ouvir a voz de Deus, tá bom? Então, criança, essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo pra vocês, já estamos com saudade, tá bom? Até o próximo vídeo.